Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 39, no capítulo 40, no capítulo 41 e no capítulo 42. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 39. A queda de Jerusalém. No ano 9 do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio sitiar Jerusalém com todo o seu exército. No 11º ano do reinado de Sedecias, no 9º dia do 4º mês, foi aberta uma brecha na cidade. Penetraram então por essa brecha os oficiais de Babilônia e se apossaram da porta do centro. Eram eles Nabuzesban, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, chefe dos magos, e todos, os demais oficiais do rei de Babilônia. Ao vê-los, Sedecias, rei de Judá, e todos os seus guerreiros, puseram-se em fuga, saindo da cidade durante a noite, pelo caminho do jardim real e pela porta entre os dois muros, e tomaram o rumo da planície, do Jordão. Mas as tropas dos caldeus perseguiram-nos e alcançaram Sedecias nas planícies de Jericó. Aprisionaram-no então e o conduziram à presença de Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Riblá, na terra de Emate, após ter pronunciado contra ele uma sentença. O rei de Babilônia mandou decapitar os filhos de Sedecias ante os olhos do pai, assim como os nobres de Judá. Em seguida, mandou furar os olhos de Sedecias e metê-lo em grilhões de bronze, a fim de conduzi-lo à Babilônia. Então os caldeus atearam fogo ao palácio real, assim como às casas particulares, e demoliram as muralhas de Jerusalém. Nabuzardan, chefe dos guardas, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que se lhe haviam rendido e o resto do povo. Deixou, contudo, na terra de Judá, uma parte dos pobres do povo, aqueles que não possuíam bens, e entre eles distribuiu naquele dia vinhas e terras. Quando da tomada de Jerusalém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu a Nabuzardan, chefe dos guardas, a seguinte ordem a respeito de Jeremias. Toma-o e nele põe os olhos. Não lhe faças porém mal algum, agindo a respeito dele conforme seus desejos. Então, Nabuzardan, chefe dos guardas, Nabuzesban, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, chefe dos magos, e todos os principais oficiais do rei de Babilônia mandaram buscar Jeremias no pátio do cárcere, e o entregaram a Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, para que fosse reconduzido à sua casa, e assim permaneceu Jeremias no meio do povo. Enquanto Jeremias estava ainda detido no pátio do cárcere, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Vai e dize ao etíope Abdemeleque: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou executar contra essa cidade as predições que fiz para sua desgraça e não para o bem, e elas se realizarão naquele dia à tua vista. Então, porém, te salvarei, oráculo do Senhor, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes, e não cairás a golpe de espada. A vida a salvo será o teu espólio, porque em mim puseste confiança, oráculo do Senhor. Jeremias 40. A libertação de Jeremias. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, depois que Nabuzardan, chefe dos guardas, mandou trazê-lo de Ramá, onde o encontrara carregado de ferros, entre os deportados de Jerusalém e de Judá que eram conduzidos à Babilônia. Mandou o chefe dos guardas que trouxessem Jeremias e lhe disse: havia predito o Senhor, teu Deus, a calamidade que caiu sobre este lugar. Ele a fez vir, fez como havia anunciado. Pois bem, agora tiro-te dos grilhões que te prendem as mãos. Se te agradar, vem comigo para a Babilônia. Ele, porém, ainda não se voltava. Volta para Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, nomeado pelo rei de Babilônia para governador das cidades de Judá, e vai morar com ele no meio do povo, ou aonde melhor te aprouver. Deu-lhe, então, o chefe dos guardas víveres e presentes, e o deixou ir. Jeremias foi para junto de Godolias,
filho de Aicão, em Masfá, e com ele permaneceu entre o povo que havia deixado na terra. O assassinato de Gedalias. Ante a notícia de que o rei de Babilônia nomeara governador da terra Godolias, filho de Aicão, e lhe confiara homens, mulheres, crianças e pobres que não haviam sido deportados, vieram os chefes das tropas, que se tinham dispersado pela terra. Procurar o governador, com seus companheiros, em Masfá, eram eles, Ismael, filho de Natânias, Joanã e Jonatã, filhos de Care, Saraias, filho de Taneumete, os filhos de Efoi, de Netofa, e Gesônias, filho de Maacate, e suas gentes. Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, declarou-lhes sob juramento: não tenhais receio de servir aos caldeus, ficai na terra submissos ao rei de Babilônia, e nada vos acontecerá. Ficarei em Masfá para estar às ordens dos caldeus que para aqui vierem. Recolhei, pois, o vinho, as frutas e o óleo, fazendo deles provisão, e instalai-vos nas cidades para onde voltais. Sabendo, a seu turno, que o rei de Babilônia deixara em Judá o resto do povo, sob as ordens de Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, todos os judeus, que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon, ou na Idumeia e nas demais regiões. Deixaram esses lugares por onde andavam dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Godolias, em Masfá, e lá fizeram abundante colheita de vinho e de frutos. Joanã, filho de Care, e todos os chefes de tropas, disseminados pelas províncias, vieram procurar Godolias em Masfá. Sabes, disseram-lhe então, que Bales, rei dos filhos de Amon, encarregou Ismael, filho de Natânias, de tirar-te a vida? Não quis, porém, Godolias acreditar nisso. Então Joanã, filho de Care, tomou a parte Godolias, em Masfá, e lhe disse: e se eu fosse matar Ismael, filho de Natânias, sem que pessoa alguma o soubesse? Por que permitir que te matem? Seria isso a dispersão de todos os judeus que se reuniram em torno de ti e o aniquilamento do que resta de Judá. Godolias, filho de Aicão, disse porém a Joanã, filho de Care: não faças isso, é falso o que dizes de Ismael. Jeremias 41. Decorria o 7º mês, Ismael, filho de Natânias, filho de Elisama, de linhagem real e um dos grandes do rei, apresentou-se, acompanhado de 10 homens, diante de Godolias, filho de Aicão, em Masfá, e juntos comeram. Então Ismael, filho de Natânias, e seus 10 companheiros, a golpes de espada, atentaram contra a vida de Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, e assim mataram aquele que o rei de Babilônia nomeara governador da terra. Bem como todos os judeus que estavam com ele, Ismael matou, igualmente, todos os guerreiros caldeus que lá se encontravam. 2 dias depois da morte de Godolias, quando ainda todos a ignoravam, chegou a Siquém, de Silo e de Samaria um grupo de 80 homens, de barba raspada, vestes rasgadas e o rosto desfigurado, traziam oferendas e incenso para a casa do Senhor. Ismael, filho de Natânias, saiu de Masfá ao encontro deles, banhado em lágrimas, quando, afinal, os encontrou, disse-lhes: vinde a Godolias, filho de Aicão. Apenas, porém, chegaram ao meio da cidade, mandou Ismael decapitá-los, e lançar seus corpos em uma cisterna. Entre as vítimas, contudo, encontravam-se 10 homens que disseram a Ismael: não nos mates, temos no campo provisões escondidas de trigo, cevada, azeite e mel. Diante disso, suspendeu Ismael o massacre e não os matou como os demais, seus irmãos. A cisterna em que Ismael lançara os cadáveres dos homens que matara era imensa e fora perfurada pelo rei Asa, quando se defendia contra Baasa, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael encheu de cadáveres. Em seguida, aprisionou quantos ainda restavam em Masfá, as princesas reais e toda a população que lá ficara, entregue por Nabuzardan, chefe dos guardas, aos cuidados de Godolias, filho de Aicão, conduzindo seus cativos, pôs-se Ismael a caminho das terras dos filhos de Amon.
Ante a notícia de todo o mal que cometera Ismael, filho de Natânias, Joanã, filho de Care e os oficiais de guerra que o acompanhavam, reuniram todos os seus homens a fim de atacar Ismael, filho de Natânias, alcançaram-no perto da piscina de Gabaon. Quando todo o povo que estava com Ismael avistou Joanã, filho de Care, e todos os oficiais de guerra que vinham com ele, encheu-se de alegria. E a multidão que Ismael trouxera de Masfá abandonou-o e foi unir-se a Joanã, filho de Care. Entretanto, Ismael, filho de Natânias, conseguiu escapar de Joanã, com mais 8 homens, fugindo para a terra dos filhos de Amon. A fuga para o Egito. Então, Joanã, filho de Care, e os oficiais que o acompanhavam, puseram-se à testa da tropa de sobreviventes de que Ismael, filho de Natânias, se apoderara em Masfá, após o assassínio de Godolias, filho de Aicão, guerreiros, mulheres, crianças e eunucos, fê-los todos regressar de Gabaon. Puseram-se então a caminho, detendo-se em Camaã, nas proximidades de Belém, para de lá se retirarem para o Egito. Queriam assim furtar-se aos caldeus, dos quais receavam represálias, dado que Ismael, filho de Natânias, assassinara Godolias, filho de Aicão, nomeado para governar a terra pelo rei de Babilônia. Jeremias 42. Foram, então, todos os oficiais, Joanã, filho de Care, e Jezonias, filho de Osaías, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: ouve a nossa súplica, e intercede por nós, junto ao Senhor, em favor do que resta de nós, de muitos que éramos, bem podes ver a quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor, teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizeis, respondeu Jeremias, e o que desejais vou solicitar ao Senhor, vosso Deus, o que me disser o Senhor vou-lo transmitirei fielmente. Clamaram então: que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós se não fizermos o que o Senhor, teu Deus, te encarregar de nos transmitir. Seja-nos favorável ou adverso, obedeceremos à ordem do Senhor, nosso Deus, junto ao qual te delegamos a fim de que nos seja propícia a submissão às ordens do Senhor, nosso Deus. Decorridos 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convocou este então Joanã, filho de Care, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhes Jeremias, o que me falou o Senhor Deus de Israel, junto ao qual me delegastes a fim de apresentar-lhe a vossa súplica. Se quiserdes permanecer nesta terra, nela vos restaurarei, e não vos destruirei, plantar-vos-ei e dela não vos arrancarei, pesa-me o mal que vos fiz. Não tenhais receio do rei de Babilônia que tanto temeis. Não o temais, oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Conseguir-vos-ei as suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se, porém, desobedecendo à voz do Senhor, disserdes: não permaneceremos aqui. Iremos para o Egito, onde não teremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta e onde o pão não nos faltará mais, e lá nos instalaremos. Então, escutai a palavra do Senhor, sobreviventes de Judá. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitar. Sereis atingidos no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos aterroriza, e lá morrereis. Quantos se obstinarem em ir para o Egito perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará, se fordes para o Egito, servireis de exemplo de execração, sereis objeto de horror, de maldição e vergonha, e jamais tornareis a ver esses lugares. Eis o que vos diz o Senhor, sobreviventes de Judá,
não entreis no Egito, e sabei que hoje vos dou solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmos o delegar-me junto ao Senhor, vosso Deus, dizendo, intercedei por nós junto ao Senhor, nosso Deus, faremos quanto disserdes que nos foi ordenado pelo Senhor, nosso Deus. Hoje eu vô-lo digo, não escutastes a voz do Senhor, vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabei, pois, que morrereis pela espada, fome e peste nessa terra onde quereis ir estabelecer-vos. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 43, no capítulo 44, no capítulo 45 e no capítulo 46. Paz e bênçãos a todos.